Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Hoje mais uma aulinha, não sei se é a última, mas é uma das últimas, sobre o assunto Ministério de Música. A gente vem aí desde muito tempo tratando sobre diversos assuntos, tanto técnicos quanto espirituais, propriamente ditos, né? A respeito da importância desse ministério para a nossa igreja, para o culto em si. E a gente já falou sobre muita coisa. Na aula anterior, eu falei sobre ensaio. A gente está falando sobre esse assunto aí, esse subassunto, a música no culto. E na aula anterior eu falei rapidinho sobre ensaio. Discutimos aqui muitas coisas, para que serve o ensaio, que o ensaio não é aula de música, que o cara tem que treinar em casa. E está muito legal o conteúdo, mas hoje, especificamente, dentro desse assunto de a música no culto, a gente vai tratar de outro assunto que também é super importante para o Ministério de Música, além do ensaio, que é a temida, a tão discriminada, famigerada passagem de som. Que tantas igrejas olham para ela e falam, desnecessário, vamos só chegar e tocar. E não é bem assim. O que é a tal da passagem de som? A passagem de som é aquele momento anterior ao culto, né? A gente sabe o que é porque a gente tem essa cultura. Mas só para a gente alinhar os conceitos. A passagem de som é aquele momento anterior ao culto, em que os músicos chegam uma horinha mais cedo, para desespero de muitos. A gente chega um pouquinho mais cedo com a equipe musical, com a equipe de áudio, com o pessoal que vai servir. E a gente se prepara, em conjunto com a equipe de áudio. É aquele momento que a equipe de música entra em alinhamento com a equipe de áudio. Amém. E se preparam para apresentar um serviço com a maior qualidade possível para a igreja. E não ser um som meia boca, não ser um som que a igreja olha assim, puxa vida, tá bonito, né? Tá agradável de se ouvir. Mas a passagem de som ela é importante para a equipe de um modo geral, tanto de áudio quanto a equipe musical, se preparar e aprimorar o áudio em si, para que a igreja possa receber um som de qualidade, possa receber um serviço da nossa parte com a maior qualidade possível. E aí tem muitos errinhos, ou melhor, muitas peculiaridades que a passagem de som nos permite vivenciar ao longo dos anos. E muitas coisas a gente tem como experiência de estilos que o povo faz de passagem de som. Passa o som aí, o vocalista principal, ele pega o microfone. Alô, testando, 1, 2, teste, som. Jesus é bom. Jesus é lindo. Amém. Amém. Aleluias. E aí, ele só está testando se o microfone está funcionando. Ele não está passando som. O objetivo da passagem de som não é esse. Ele só verifica, está funcionando, hein? Legal. Ele não está passando som. Isso com outros instrumentos também, para não pensarem que é só o vocalista, né, tadinho. Então, eu vou passar um vídeo aí rapidinho, que vai ilustrar para a gente legal. É um vídeo fazendo gracinha a respeito da passagem de som, mas é engraçado, porque muitas das vezes isso acontece. E aí a gente vai acompanhar aí rapidinho o que mais acontece na passagem de som e o que não fazer. Waren Sie mal dabei beim Soundcheck? Wenn die Einzelnen von der Band ihre Instrumente es ist immer gleich, da am Anfang kommt ein Sänger, der macht hey, 1, 2, hey, 1, 2, hey, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hey, 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 check, 1, 2, hey, Hey, ich höre mich nicht. Mach mich mal hier lauter. Ich höre mich nicht. Mach mal ein bisschen halt. Mensch. Weißt du, wie lange arbeiten wir zusammen? Ich wollte dir immer mal sagen, du bist der größte. Danke! Schlagzeug als nächstes! Bassdrum bitte! Danke! Snare Drum bitte!
bitte. Background Vocals. Wo ist die Background-Sängerin? Ich hab's fast. Nochmal dasselbe, bitte. Danke, Schatz. Und alle zusammen, bitte. Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. E é isso aí que muitas das vezes acontece. Eu, como tecladista, devo falar, graças a Deus, que a gente não precisa mais ficar com 50 teclados à nossa volta para tocar vários timbres, né? Amém. A gente glorifica de pé por isso. A gente glorifica de pé também pelo baixista não mais fazer isso. Faça o som aí, baixista. E tá bom, né? Mas, apesar dessas coisas engraçadas e da gente, muitas das vezes, fazer piada com o que acontece na passagem de som, ela não deixa de ser indispensável para a realização de um bom trabalho musical. Indispensável mesmo. Tem muita gente que negligencia a importância da passagem de som e sem a passagem de som, a música no culto fica muito comprometida. E por quê? Porque na passagem de som, que a gente concilia a linha, faz ficar entrosada a parte musical, a parte da prática musical, com a sonorização. Então, a equipe de áudio e a equipe de música vão se falar, vão se conversar, para que o som que o cara esteja mandando daqui da frente seja o melhor possível para o cara do áudio poder regular esse som para não sair algo muito ruim. Então,
também é nesse momento que acontecem muitas discussões e brigas e problemas entre o menino do som, coitado do menino do som, e os músicos, né? Porque o músico ele tá achando que o menino do som está querendo atrapalhar a vida dele. E aí, porque você não tá me dando ganho, não tá me dando som, tal, não sei o quê. E o menino do som tá achando que o músico tá tirando onda com a cara dele. E falando, mas você tem que tocar direito, você toca de um jeito na passagem de som, não toca... Não. E é um sempre falando mal do outro nas costas, ou na cara mesmo. E é sempre um reclamando do outro, esse problema sempre está com o outro. E dentro da igreja isso é muito ruim, porque a gente se esquece de que é uma equipe só, de que nós somos um corpo, de que eu não sou uma equipe e ele é outra, nós somos um corpo de Cristo. A gente se esquece muitas das vezes do para que a gente está fazendo e para quem que a gente está fazendo. E eu imagino Deus olhando lá de cima, é bonito, né? Enquanto isso, o som que é bom para a minha igreja poder adorar com mais facilidade, nada, né? Vocês só ficam discutindo aí. E isso só atrapalha. Então, na verdade, como membros de um só corpo, a gente tem que ter essa consciência sempre, de que a gente é uma equipe só. O nosso serviço, o foco da importância do nosso serviço é muito maior do que o nosso ego e da gente estar mais certo do que o menino do som. E a maioria dos problemas que dão em som são resolvidos muito mais facilmente se a gente conversar. Falar, pô, cara, mas e aí, o problema está aqui ou está aí? Vamos tentar resolver junto. O som tá chegando legal aí, não está? O que está acontecendo? E geralmente o problema está com o cara que está reclamando. E isso é estatístico. Geralmente, pô, mas você não está me dando som. Cara, você plugou o cabo na Direct Box? Boa. Aí vai lá e... Sabe? Ou então, pô, mas não tá chegando som aí. Cara, tu desmutou o meu instrumento na mesa? Foi mal aí, cara. Então, a maioria dos problemas, se a gente sentar para conversar, a gente vai colaborar muito melhor. Os egos têm que ser postos de lado para que o serviço, que é o mais importante, e as pessoas sejam abençoadas, o serviço seja bem feito e as pessoas sejam abençoadas. Amém? Quanto à nossa parte de equipe de música, equipe musical propriamente dita, a gente tem que sempre lembrar que o momento da passagem de som não é o ensaio. Então, por isso que a gente, com a liderança da parte de música, procura sempre mandar as músicas com o máximo de antecedência possível, para o cara poder treinar a música em casa, para o cara poder ensaiar a música em casa, relembrar a música em casa. O que tem de problema, muitas das vezes, é que o cara chega despreparado na passagem de som, ou, às vezes, o líder de música chega na hora, pô, vamos fazer aquela música, e o cara, aquela música que a gente não toca há 5 anos. Isso também acontece. Mas, quando o problema é que o cara não se prepara, é que a mentalidade do cara quanto à passagem do som está errado. A passagem de som não é o momento dele aprender a música, não é o momento dele ensaiar a música. Pô, mas tem aquele detalhe que eu estou esquecendo. Alguns detalhes realmente vão ser ajustados durante a passagem de som. Pô, tem aquela coisa que não lembrava. Mínimos detalhes, ajustes, que a equipe como um todo vai se ajustar e vai aproveitar a passagem de som para passar, mas essa não é a função da passagem de som. Então, a gente tem que lembrar, não é um ensaio. O ensaio tem a sua função, tem o seu propósito, e a passagem de som tem outra função. A passagem de som, a gente vai ver daqui a pouco. Os propósitos são completamente diferentes. O repertório do dia, do culto, ele tem que ser estudado e treinado pelos músicos antes do culto, seja em casa, no treino individual, ou no ensaio de dia de semana, não na passagem de som, relativo a um treino coletivo. Okay? Apesar disso, então, a passagem de som não é o momento do músico reaprender ou lembrar como é que se toca a música. Mas, apesar disso, a passagem de som é, sim, um momento de algumas coisas legais que dá para se fazer em relação à música. Como eu falei, desses ajustes musicais mínimos, né, daquele negócio, pô, mas eu não lembrava dessa coisa aqui. Tudo bem, a gente ajusta minimamente a música, mas tu não vai aprender a música na passagem de som, nem relembrar totalmente. Isso tem que ser feito em casa, mas é um momento de ajuste musical, lembrar detalhes. É um momento em que existe essa figura durante o culto, que é muito importante aqui na nossa igreja. A gente tem, nos shows em geral, as bandas usam isso,
a maioria das igrejas, às vezes, não tem esse recurso, que é o diretor de palco, que é o cara que fica com o microfonezinho que não sai no PA, né? É o microfonezinho que o cara está ali falando. E o pessoal da plateia não está... Pô, mas esse microfone inútil? Não, ele está falando no fone de todo mundo da banda. E o diretor de palco, na música, no culto, no louvor, durante o culto, ele é o responsável pela organização musical da banda, por falar, vamos lá, vamos... E organizar a música. E na passagem de som também é legal, além do ensaio, na passagem de som também pode ser feito algo mais pontual em relação a definir momentos no culto. Por exemplo, nessa música aqui, vamos fazer uma transição assim, vamos passar dessa música para essa música desse jeito aqui, vamos ensaiar esse momento de ministração aqui. A passagem de som pode ser feita para se definir determinados momentos desse tipo. E não é nada errado fazer isso, é inclusive muito bom você, durante a passagem de som, se preparar para as coisas que podem acontecer ao longo do culto. É importante. Treinar possíveis espontâneos também pode ser, né? Por exemplo, tem vezes que o líder de música ele vai virar para vocês e vai falar, pô, eu acho que eu vou ministrar depois dessa música aqui. Fica preparado para continuar tocando, que eu vou ministrar nessa música aqui. Então, a equipe de música já se prepara durante a passagem de som, também dá para fazer isso. Ou momentos de ministração. E essa parte tem que ser liderada pelo diretor de palco. O diretor de palco ele tem que ser alguém treinado para possíveis rolos que dê. Então, deu ruim, o cara tem que estar preparado para resolver. Por isso que não dá para o microfone da direção de palco ficar não é com qualquer pessoa, mas tem que ser uma pessoa que, se der qualquer pepino, ele vai saber resolver. Ou ele vai saber se virar. Minimamente, você não vai saber resolver, ele vai saber se virar. Por exemplo, o músico está lá cantando a música que você tem ensaiado e tal, beleza. Aí ele, do nada, resolve puxar o único que é digno de receber a honra e a glória. E o cara tem que... Pô, sei a música de cor? Sei, beleza. Ele vai pegar o microfone do diretor de palco e vai passar para os músicos. Ó, pessoal, o tom é esse, tais notas, rapidinho, então vamos entrar em tal momento, o baterista entra, baixo, segura aí, vamos lá, vamos organizar. Ou então ele tem que ser rápido ali, tem que botar assim, vai ter que... achei! E tem que ser safo, o cara tem que ser dinâmico, não pode ser que... puxou uma música que eu não sei. Aí ele vai lá e segura o ré, a música inteira. É o único que é digno. E o cara olha assim, vai trocar de nota, não? E aí não funciona. Então, só um parêntese aí sobre o diretor de palco. E quanto mais o músico ele treinar a noção dele de campo harmônico, de percepção musical, e quanto maior for o repertório musical dele em relação à igreja, quanto mais músicas ele souber tocar de maneira instantânea ou automática, melhor ele vai estar preparado para exercer essa função. E essa função de diretor de palco é uma função do culto. O cara não tem um cargo ou uma função específica no ministério, mas ele, naquele culto, é o diretor de palco, então ele vai estar exercendo essa função. Fecha parênteses agora, do diretor de palco, só um parênteses. Então, a passagem de som, ela é um momento desse ajuste musical da banda, para a banda, ok, vamos se ajustar aqui, as introduções, pô, lembra, a introdução tem isso, então tem esse momento, tem esse break, tem esse instrumental, vamos lembrar dos detalhes da música e tal. Como também é um momento de regulagem de retorno, e isso é uma das coisas mais importantes da passagem de som. Por quê? Porque o som fica muito comprometido se você não souber regular o seu retorno. O cara está lá com o fone, ou então o retorno de chão, mas ele vai regular o retorno dele. Se ele não souber fazer isso e o retorno ficar mal regulado, vai chegar na hora da música mesmo, que os músicos eles tocam com uma pressão maior, não deveria, mas eles tocam com uma pressão maior mesmo, o cantor ele já está mais aquecido, então ele vai botar mais pressão. E tem outro fator, que é o fator povo, que a igreja não está presente, as pessoas não estão presentes no templo na hora da passagem de som, o pessoal, a maioria ainda não chegou. Aí a igreja fica lotada, e aí todo mundo canta junto. E aí o seu retorno fica completamente desajustado. E aí você, mas não estou mais me ouvindo, ferrou. Aí você vai e aumenta o seu volume geral. Ou então você começa, não estou me ouvindo. Mas não estou me ouvindo. Aí começa a berrar e aí o negócio degringola. O negócio sai do controle.
Porque se você é cantor e começa a berrar, e você canta e não está se ouvindo, você vai desafinar. Eu sinto informar, você vai desafinar, vai ficar feio, e o menininho do som ele vai ser devidamente autorizado previamente a te mutar se você estiver comprometendo a música. Não só a pessoa que estiver cantando, mas qualquer instrumentista. O cara vai lá, pô, mas... E aí o cara aumenta o geral dele porque ele não está se ouvindo, aí o ganho extrapola lá na mesa de som. Então, o retorno ele tem que ser ajustado durante a passagem de som. É o momento para ajuste de retorno. Aí o cara, ao longo da música, pô, ferrou aqui. É claro que isso acontece às vezes, da gente montar um retorno para a gente e, de repente, putz, estou sentindo falta de tal coisa. E aí você vai lá e ajusta, mas é um ajuste fino. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa, pô, beleza, estou ouvindo legal aqui, está ouvindo legal, e acabou de acordar a pessoa, e está ouvindo aquele volume mínimo ali do despertador. Quando começa mesmo a tocar, ela percebe que não está ouvindo nada. Aí, ferrou, né? Então, tem que regular o retorno, e essa parte é muito importante, tem que regular o retorno. Tem que regular o retorno, pelo amor de Deus, tem que regular o retorno. É isso aí. Senão prejudica a execução musical na hora do culto. Tem esse momento de aquecimento para o culto, que, como eu falei aqui, você muitas das vezes está lá no culto de manhã, e você acabou de acordar, aí tua voz está meio assim, né? Não, porque eu acabei de acordar. Aí você vai e faz o seu aquecimento vocal, mas ainda assim, você não está cantando a vera, você está aquecendo. Então, ou então você está com o dedo meio frio ali, você está meio duro o dedo ainda, e a passagem de som vai servir para você se soltar mais, para você entrar mais ou menos no ritmo da coisa, no ritmo da hora do culto. E a correção de problemas técnicos. A passagem de som serve também para... Brotou qualquer tipo de problema. Pô, mas o som da guitarra está chegando muito esquisito, vamos ajustar, vamos ver. O cabo não está funcionando, vamos trocar, e infinitas outras coisas. Também serve para isso, ok? Então, quaisquer que forem esses problemas técnicos serão sanados durante a passagem de som, e isso reduz em muito a probabilidade de falha, de erro, de coisinhas que podem dar durante o culto. Então, eu falei disso, de um problema que pode acontecer, né? Mas os músicos e cantores devem tocar com a mesma pressão e volume na passagem de som que eles vão tocar na hora do culto. E é muito comum o técnico de som ele ter que pedir para o cara, olha só, é desse jeito que você vai cantar na hora do culto? Você está cantando meio assim... Quem Deus liberta, livre enfim será. Por quê? Porque o cara não quer gastar a voz, né? Antes do culto. Meu filho, é assim que você vai cantar? Aí chega na hora do culto e ele vai cantar. Quem Deus liberta. E ferrou. Por quê? Porque o técnico de som ele vai regular o som dele durante a passagem de som. E ele precisa que você toque ou que você cante da maneira que você vai fazer na hora do culto. Senão ele vai ter que perder o maior tempão regulando tudo de novo. É a mesma coisa o músico. O músico está lá, ele toca numa pressão, ele está lá tocando assim. Violonista, guitarrista, acontece muito. Tocando assim. Aí na hora do culto ele... empolgadíssimo. Não, ele tem que tocar com a mesma pressão. Okay? Com a mesma pressão. Isso vai ajudar o seu menino do som, o menino do som não vai te xingar, ou vai reduzir muito os xingamentos. Não vai xingar é muito forte, né? Mas vai reduzir, eu sei que vai. Então, exemplos errados aí a gente viu, né? É o cantor falando amém, amém, 1, 2, 3, 4, 57. E o cara vai falando, não, ele tem que cantar. Ele tem que cantar na mesma pressão. Ou então o músico que toca num volume diferente. São errinhos que a gente não pode cometer, e que, se a gente ajustar, vai melhorar em 300% a passagem de som. Então, vamos rapidinho. Para que serve, então, a danada da passagem de som? A gente já falou algumas coisas aqui, mas agora mais especificamente. Para que serve essa danada? E essa pergunta, por mais que as pessoas não façam, não necessariamente façam diretamente, quando as pessoas não valorizam a passagem de som, é porque elas não entendem para que serve. Então, vamos passar aqui algumas coisas de para que serve a tal da passagem de som. Em primeiro lugar, ela melhora a qualidade de timbre das fontes sonoras, vulgo o instrumento, ou as vozes. Por quê? Porque muitas das vezes o seu instrumento tem uma diferença de como ele está saindo na origem, de como vai chegar lá. E da mesma forma com a sua voz. A sua voz,
Normalmente falando, você vai falar e, ok, eu conheço a minha voz falada. Mas no microfone vai mudar tudo. De acordo com o que o microfone estiver regulado, vai mudar drasticamente o som da sua voz. E o menino do som precisa que você regule o seu microfone para sua voz não sair que nem aquele som de van do cara que fica falando Ramos, Olaria, bom sucesso. Já viu esse som de van? Senão o microfone vai sair desse jeito. Vai sair que nem aquele cara, ô freguesa, olha os ovos graúdo. Vai sair daquele jeito, vai sair som de megafone. Então, o menino do som precisa ajustar a sua equalização, a sua mixagem, tudo. Ele vai ajustar durante... Esse é o momento da equalização. Ele vai ajustar a equalização de acordo com a sua voz, ele vai deixar a sua voz mais bonita. Então, colabore com ele, porque ele pode deixar a sua voz mais feia também. Colabore com o menino do som. Pode mesmo. Colabora. É o momento da equalização. É o momento de evitar também, falando de instrumento, um exemplo, é quando o violão está com o famoso som de lata. Pô, mas esse violão está com som esquisito, está com som de lata. A passagem de som vai resolver isso. O cara vai equalizar o som do violão, vai resolver. O bumbo da bateria está sem pressão, está aquele bumbo... E aí o cara vai resolver isso também. Tudo isso é em relação ao timbre, é em relação ao som, à qualidade do som que o instrumento está soltando. Soltando não, está mandando para a mesa. Então, ele vai melhorar a qualidade dos timbres, ele vai evitar, isso é um dos principais, ele vai evitar problema de volume, que é o tal da estrutura de ganho que o técnico de som ele precisa ver. Uma das primeiras coisas que ele faz durante a passagem de som é regular a estrutura de ganho. Por quê? Porque tem pessoas que vão usar esse microfone que tem a voz mais fraca, uma intensidade mais fraca que a sua. Tem gente que vai pegar o microfone e vai falar assim, porque é natural da voz da pessoa. Mas tem gente que vai pegar o microfone e vai falar meio assim. Então, para o som sair para o cara lá da maneira que tem que sair, ele vai ter que regular o ganho. Se a pessoa fala meio assim, ele vai aumentar o ganho para a voz da pessoa sair normal, ou sair com um volume ok para o público. Ou então, se o cara fala muito assim, né, e não tem esse cuidado de afastar um pouquinho o microfone da boca, ele também vai abaixar o ganho um pouquinho para não ensurdecer o povo e para não sair um som estourado. Da mesma forma, quando o som da guitarra, o som do teclado, do baixo está saindo estourado, ele vai regular o ganho. Então, é o momento da mixagem dos instrumentos, evitar problema de volume, evitar que na hora do culto, tá lá são 4 vozes cantando, só que só dá para ouvir uma. Por quê? Porque o cara não teve o cuidado na passagem de som de regular o volume, de regular a mixagem. E na música, se tem gente aqui em cima, é para a pessoa estar sendo ouvida. Se tem gente, a gente não tem gente aqui para fazer mímica. Não é esse o objetivo. Então, o teclado tem que estar sendo ouvido, o violão tem que estar sendo ouvido, todas as vozes, guitarra, baixo, bateria, tudo tem que estar sendo ouvido e é nesse momento da passagem de som que se regula isso. Evitar microfonia, estourar o som, ficar aquele som que está com estouro mesmo por fora. Tudo isso é regulado na passagem de som. Evitar problemas relacionados a defeitos ou falhas, né? Cabo ruim, DI não está funcionando, DI está mandando sinal. Será que está mandando sinal para a mesa de som? Não está? Resolver hammer. Pô, mas que barulho é esse? Está saindo de onde? Está saindo do baixo? Resolve aí, o que está acontecendo? Vamos resolver esses problemas, todo e qualquer problema técnico relativo aos equipamentos de áudio, né? E os equipamentos de áudio podem dar problemas e na passagem de som a gente vai ver isso, vai verificar e vai ajudar a antecipar esse tipo de coisa. Porque senão vai estar ali no momento de você tocando, aí você vai parar de tocar e vai estar só aquele hammer saindo e aí o povo olha, mas o que é isso? Porque não foi resolvido durante a passagem de som. Outra coisa legal é que ajuda o menino do som, ajuda o operador do áudio a conhecer bem a música. Eu, particularmente, acredito que isso deve ser realizado também durante o ensaio. Eu acredito que o operador de áudio seja algo fundamental, que ele participe do ensaio da banda, porque é no ensaio que a banda está vendo os detalhes e é onde a música é passada mesmo, de fato. E aí o operador de áudio vai conhecer o momento que a guitarra sola, o momento em que o violão é mais importante, está mais alto, o momento que tem um teclado mais evidente. E aí, mais a passagem de som, querendo ou não, ajuda o cara a lembrar, ajuda o cara a perceber, pô, nessa música tem aquele solo da guitarra. E aí vai chegar na hora do culto e a guitarra vai estar lá solando e ninguém vai estar ouvindo.
porque o menino do som não conhecia direito a música. Então, vai ajudar o operador de áudio a conhecer melhor a música. E, de uma forma geral, evita imprevistos, em geral, quaisquer deles que pode acontecer. Evita, gente. Qualquer coisa pode acontecer durante o louvor. Mas se a passagem de som for feita de forma eficaz, se for feita direitinho ali, todo mundo fazendo o que tem que ser feito, a quantidade de ruim que dá durante o culto é minimizada ao extremo. E então, e é isso que a gente quer, né? A gente quer, como eu falei algumas aulas atrás, a gente quer que exista um mínimo de distração possível para as pessoas. E problemas e defeitos vão distrair. Momentos em que a gente já viveu momentos em que, mas tal instrumento parou, acabou a bateria, tem que sair com o violão daqui de trás, levar lá para trás, trocar a bateria. Ou então, bateria do violão, né? Bateria. Ou então, a bateria parou de funcionar, é porque o pré-amp desligou. Caraca, essas coisas acontecem. Mas se a passagem de som for feita adequadamente, essas coisas vão ser minimizadas. Ok?